Bom dia, nós estamos então iniciando a nossa reflexão diária no Evangelho desse dia de hoje, dia especial, como todos os dias são. Hoje é dia de Santa Catarina de Sena e na liturgia diária, então tem essa antífona muito bonita. Eu vou ler ela para gente. Mas iniciamos então em nome do Pai, e Do do Filho Filho, e do e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Vinde, Santo, Espírito Santo, enchei os enchei os corações corações dos dos vossos vossos fiéis fiéis, e e acendei acendei neles neles o o fogo fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai Enviai o o vosso vosso Espírito, Espírito, e e tudo tudo será será criado, criado, e e renovareis renovareis a a face face da da terra. terra. Oremos. Ó Deus, que Deus, que instruíste instruíste os os corações corações dos dos vossos vossos fiéis fiéis com com a a luz luz do do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei fazei que que apreciemos apreciemos retamente retamente todas todas as as coisas, coisas, segundo segundo o o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos gozemos sempre sempre de de sua sua consolação. consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então, muito bonito esse comentário. Esta é uma virgem sábia, uma das jovens prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. A oração do dia. Ó Deus, que inflamastes de amor Santa Catarina de Sena na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da Igreja, concedei-nos por sua intercessão participar do mistério de Cristo e exultar em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, a gente também oferece, né, esse dia de hoje como um novo dia, uma nova oportunidade que o Senhor está nos dando, né, para fazermos o bem, para sermos pessoas justas e para testemunhar Jesus Cristo com a nossa própria vida. Então, que assim seja, que a gente possa viver esse dia dignamente na presença dEle, fazendo sempre aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, pedimos, Senhor, que nos ilumine com essa leitura que nós vamos fazer, que essa leitura seja uma fonte de inspiração, de vivência, e que todo o nosso dia possa estar baseado nos ensinamentos da Tua Palavra para esse dia de hoje. Tudo isso te pedimos, Senhor, pela intercessão de Maria Santíssima. Ó Maria, Maria concebida concebida sem sem pecado, pecado, rogai por rogai por nós que nós que recorremos a recorremos a vós. vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. É o capítulo 6, é o versículo de 1 a 15. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Hoje, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças
e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O interessante nesse evangelho é que, apesar de que ter sido um acontecimento que se passou poucos dias antes da Páscoa, né, dos judeus, e o interessante é que pelo nosso calendário litúrgico, né, a Páscoa ela foi há 2 semanas atrás, né? Mas é como se a gente esteja sempre revivendo, né, aqueles momentos antes da Páscoa, antes da crucifixão. Então, é interessante que essa leitura seja feita hoje, mesmo apesar de que a Páscoa se passou já há 2 semanas atrás. Tanto a Páscoa dos judeus como a nossa própria Páscoa. Mas o que é importante saber aqui, na realidade, é o milagre que Jesus fez de multiplicar os peixes e os pães. Um grande sinal de quem realmente é o Senhor de tudo e que para Ele nada é impossível. Assim, é muito interessante, assim, como a gente vê, assim, que Jesus, ele veio para preparar o nosso espírito, né? Mas a gente vê que ele se preocupa também com o nosso corpo, com as nossas necessidades. Então, ele se preocupa, ao mesmo tempo que São João, que escreve o Evangelho, né, narra o Evangelho de uma maneira diferente dos outros 3 sinóticos. São João é muito profundo. Ele sempre explora mais a divindade de Jesus, né? Uhum. Então, São João fala assim, né, que mesmo que Jesus sabia o que ele já ia fazer, mas mesmo assim ele testou. Mesmo assim ele testou, né? Chamando o Felipe e perguntando, né? Se poderia lá comprar o pão para dar comida para aquela gente. Então, a observação que São João faz, né? Que ele testou o coração. Então, às vezes eu vejo assim, para a minha vida, mesmo sabendo das nossas necessidades e já sabendo o que ele vai fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida, ele testa a gente. Ele quer que a gente se manifeste, que a gente fale o que a gente quer, né? Justamente para poder testar a nossa fé, para ver até que ponto nós temos realmente fé, que realmente acreditamos que o Senhor vai agir na nossa vida. E isso é bem interessante, porque se Deus está no íntimo do nosso ser, nos conhece profundamente, como o profeta Jeremias fala, a palavra nem cheguei a pronunciar, mas o Senhor já sabe o que eu vou falar. Mesmo sabendo isso, mas nesse momento, nessas circunstâncias, eu entendo que ele está respeitando o nosso livre-arbítrio. Ele está respeitando a nossa opinião, o que a gente quer que ele faça para a gente. Eu entendo dessa maneira, que Deus age assim comigo. Ele quer que eu diga. Certamente. Ele, na Porque ele realidade, poderia fazer por ele mesmo, né? Uhum. Mas aí desrespeitaria a liberdade de escolha que nós fomos criados com ela, né? Exatamente. Muito interessante, né? Uhum. Isso também é uma característica do amor que ele tem por nós, porque ele respeita a nossa opinião. Ele poderia muito bem fazer tudo sozinho, sem precisar falar nada para ninguém, mas ele fazia questão de
sempre comunicar para os apóstolos, os discípulos, tudo aquilo que ele estava para fazer, ou tudo aquilo que era para ele fazer, né? Uhum. Ele jamais fazia algo sem antes comunicar, porque acima de tudo ele respeitava e amava aquele grupo. Então, ele era apenas, é como se ele fosse apenas mais um membro daquele grupo de 12, né? Uhum. E mesmo com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a sabedoria, né, que os outros nem chegavam aos pés dele, mesmo assim ele fazia questão de falar para os discípulos, para os apóstolos, É. de participar. Eu acho que é porque o Senhor, ele é um Senhor, não um Senhor poderoso que ele domina sobre as pessoas. Ele Autoritário. autoritário, não. Ele é um Senhor que só age na nossa vida com a nossa participação. Exato. A gente precisa de responder. Igual quando perguntou a Maria, né? Se ela aceitava, quer dizer, ele poderia já chegar e falar: ô Maria, eu vim aqui dizer que Deus te escolheu e você vai ser a mãe do Senhor. Não. Ele consultou ela, se ela aceitava. E assim ele faz na nossa vida. Ele nos consulta, ele pede a nossa permissão, né? Uhum. Por isso que eu lembro muito o Frei Luciano, que com certeza está na glória de Deus e ele já era um santo aqui na terra e está no reino de Deus já como um santo, como alguém que vivia o que pregava. O Frei Luciano sempre lembrava dessa leitura do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me abre, nós entraremos e faremos nele a nossa morada. Uhum. Então, o Senhor sempre bate na porta, né? Sempre pergunta, sempre. Então, é realmente, é muito interessante como que uma leitura de um evangelho que a gente faz, né, no nosso dia a dia, como essa leitura é ampla, né, e nos inspira, nos faz lembrar, uma leitura às vezes te faz lembrar de tantas outras passagens bíblicas, Uhum. né? Tantas outras passagens bíblicas que a gente se empolga e fala de muitas coisas, igual semana passada aconteceu no nosso grupo de oração, de evangelização, né? Ficamos tanto empolgados que falamos de tanta coisa aí. Então, por isso, então hoje, nesse momento, assim, eu lembrei também disso, né? Fez conexão para mim dessa passagem que o Frei Luciano sempre repetia aqui. O Senhor está batendo na porta do nosso coração, mas ele não invade, ele só entra se a gente abrir para ele, né? Se a gente disser sim, pode entrar, Senhor, eu concedo, eu te aceito na minha vida, né? Uhum. Então, eu acho que isso, a multiplicação dos pães, assim, é incrível, né? É como que de 2 pães, né? 2 pães e 3 3 pães e 2 peixes. Como que o Senhor fez um milagre para alimentar uma multidão e ainda sobrar, né? É uma alusão também à Eucaristia. Né? Depois, quando Jesus, na última ceia, vai instituir a Santa Eucaristia, ele faz a mesma coisa. Primeiro ele abençoa o pão e o peixe, o pão e o vinho e distribui e dali ele diz: este é meu corpo e este é meu sangue. Então, a multiplicação dos pães é uma alusão à Eucaristia que viria depois, poucos dias depois, quando eles estavam para se reunir na última ceia. Eu lembro, até me fez lembrar, porque São Paulo fala assim, que Jesus, o sacerdócio de Jesus é da ordem de Melquisedeque, que ofereceu em sacrifício a Deus pão e vinho. Exatamente. Né? E é interessante, como Jesus fala também, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come o meu corpo e bebe o meu sangue, né? Quem come a minha carne terá a vida eterna. Então, quer dizer, o pão, ele é sagrado e ele tem um sentido muito profundo em toda a Escritura, né? Uhum. Quer dizer, foi realmente uma nova ordem, né?
É, É uma nova ordem, já não precisa mais sacrifício, porque o próprio Cristo foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Foi o que nós vivemos nessas últimas 2 semanas da Páscoa, né? exatamente. Que É. ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Bem, que essa leitura realmente nos inspire e abençoe o nosso dia, né? Que nosso dia seja muito produtivo na presença do Senhor e que a gente lembre, né, que onde tem Jesus não falta nada. Não Não falta falta nada. pão, não falta nada, né? É. Ele é o pão vivo descido do céu. Devemos realmente confiar de coração que Deus Uhum, está presente, que Deus tem o controle sobre todas as coisas. é. Então, a gente oferece também, né, a Deus esse momento de reflexão pelo nosso pároco que partiu na segunda-feira e pedimos ao Senhor, né, que tenha misericórdia dele, que ele goze da vida eterna, ele que largou tudo para servir a Deus, né? E Jesus fala que ninguém que largue pai, mãe, tudo para seguir não vai ficar sem uma grande recompensa no céu. Então a gente também oferece por ele, né, pela nossa comunidade, por todos que estão sofrendo pela partida dele tão de repente. Mas, e, e que hoje, né, Santa Catarina de Sena, que nós também somos muito amigos dela, gostamos da história da vida dela, ela mesmo dizia que se no caminho dela encontrasse um anjo do Senhor e um sacerdote, ela ia cumprimentar primeiro o sacerdote, porque o sacerdote representa o próprio Cristo na Terra. Eu sempre gostei disso, eu sempre achei muito profundo, porque ela quis mostrar que o sacerdote merece da gente, né, mais respeito, mais atenção pelo papel que ele representa, né? E Ele representa o próprio Cristo na próprio Terra. Cristo na Terra. É ele que consagra, né, a Eucaristia, que se torna o corpo e sangue do Senhor. Uhum. Então, Jesus é o nosso alimento físico, material, espiritual. Ele é o nosso alimento. Ele Amém. é o pão vivo que desceu do céu. Então a gente agradece vocês que assistiram ou vão assistir esse vídeo conosco e pedimos, né, que continuem participando. Tomamos essa decisão para que a gente fizesse a reflexão junto com muitas pessoas que quisessem. Temos muitos amigos que gostam de nos ouvir, então é uma oportunidade. E ontem não foi possível fazer porque eu estou muito gripada. E então eu estava me sentindo muito mal, então não deu para fazer o vídeo. Eu fiz até um teste de Covid, graças a Deus deu negativo, mas foi mais por um exame de consciência. Eu não estou sentindo mesmo os sintomas de um Covid que eu já tive a própria experiência no ano passado de ter. Mas a partir de amanhã voltamos nesse mesmo horário, na parte nossa da manhã, agora que nós estamos tomando o nosso café, o café da manhã com a palavra de Deus. Não há Então, coisa melhor. fiquem todos na paz, na paz, e que o Senhor seja sempre a nossa luz, a nossa inspiração, e que a sua palavra seja palavras de vidas e que, como alguns padres rezam, que o evangelho proclamado sejam os nossos pecados perdoados, né? Amém. Amém. Então, um bom dia para todos, ou boa tarde, ou boa noite, de acordo com a hora que você vai assistir esse vídeo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde sempre no seu caminho. E que a gente saiba sempre abrir o coração para Ele. Paz de Cristo. A paz de Cristo.